Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, pessoal, mais um vídeo sobre análise de mercados competitivos. O livro base dessa aula é o livro de microeconomia do Pindyck e Rubenfeld. Vamos lá. Nós temos aqui, primeiramente, que passar pelos conceitos de excedentes do produtor e do consumidor. O que seria isso? Nós temos aqui a curva, a reta, no eixo vertical, apresentando o preço da mercadoria. E aqui na reta horizontal nós temos a quantidade. Nós temos aqui a curva de oferta, representada pela letra S, e temos também a curva de demanda. A curva de oferta positivamente inclinada, a curva de demanda negativamente inclinada. São conceitos básicos de economia. Quando as duas curvas se interceptam, nós encontramos um ponto de equilíbrio. E nesse ponto de equilíbrio, nós temos um preço e uma quantidade que se igualam tanto na oferta quanto na demanda. Ou seja, tanto a demanda corresponde a esse preço com essa quantidade, esse ponto aqui na demanda equivale a esse preço P0 e essa quantidade Q0, quanto a oferta também se dispõe a oferecer a esse mesmo preço, a essa quantidade. Então, nós temos aqui um ponto de equilíbrio, é um ponto de mercados competitivos, né? Como nós colocamos aqui, análise de mercados competitivos. Lembrando que essa é uma análise particular desse tipo de mercado. E uma particularidade desse tipo de mercado é que qualquer que seja a intervenção governamental, ela não é bem-vinda. Por que isso? Porque ela vai fazer sair do ponto de equilíbrio. Então vamos lá. Nós temos aqui uma divisão clara entre excedente do consumidor e excedente do produtor. O que é, na verdade, isso daqui? Nós podemos deduzir pela curva de demanda que a essa altura, a essa quantidade, se apenas essa quantidade, vamos supor que isso aqui for uma unidade, ou uma por 1000, né, uma unidade. Nós podemos deduzir que a uma unidade, os consumidores, esse consumidor aqui, ele está disposto a pagar por uma unidade, ele está disposto a pagar um preço bastante elevado. Vamos colocar que esse preço aqui fosse 10, ele quase dobraria o preço. Ele é o tanto que ele está disposto. Mas, no entanto, ele acaba pagando este preço aqui, porque este é o preço de mercado. Nós temos aqui a curva de demanda, que ela mostra a quantidade, a relação de quantidade e preço, é uma relação negativa. É uma relação que mostra o quanto os compradores, né, no caso os demandantes, estão dispostos a pagar em determinado produto, considerando o nível de preço, né, considerando a quantidade oferecida. Então vamos lá. A essa altura da curva, nós temos aqui um preço bastante elevado do preço de mercado para uma quantidade pequena. Se fosse oferecida uma quantidade muito inferior à do equilíbrio, este consumidor aqui no alto, que representa o alto, ou esse grupo de consumidores, né, que está aqui no alto dessa curva, ele estaria sim disposto a pagar um preço mais alto. Né? Vamos colocar um exemplo aqui. Se o preço, por exemplo, da gasolina, ele subisse tanto, né? Vamos supor que ele dobrasse de preço. Né? Muitos motoristas, pessoas que têm uma necessidade extrema, às vezes também, ou não vive sem o carro, ele poderia sim aceitar pagar um preço alto pela gasolina. A quantidade, porém, que ia ser oferecida seria bem pequena, porque a esse preço poucas pessoas estão dispostas a pagar. Mas no mercado como um todo, né, ele acaba pagando um preço bem abaixo. Né? Então, o conceito de excedente do consumidor, para início de conversa, ele está no fato de o preço de reserva menos o preço de mercado é o excedente do consumidor.
Então, somando todas essas possibilidades, todos esses consumidores, está disposto a pagar esse tanto, mas paga esse, está disposto a pagar esse tanto, mas paga esse. Preenchendo toda essa área até chegar, vamos dizer assim, no último consumidor, que ele realmente não tem, ele individualmente, não tem excedente nenhum. Por quê? Porque ele paga o preço que ele de fato está disposto a pagar, né? Ele não tem nenhum ganho. É aquela situação que você, por exemplo, sai para comprar um sapato e imagina que o sapato custe R$ 100, né, e você está disposto a pagar aqui R$ 100, você não está sabendo de que ponto, que altura da curva da demanda você está. Você está disposto a pagar R$ 100, né, mas você chega na loja para comprar e vê que o sapato custa a metade do preço, custa 50. Aí você tem esse tanto de excedente. Outra pessoa que estaria disposta a pagar R$ 90 tem um excedente de 40 e por aí vai indo, até a pessoa que sai exatamente com R$ 50 no bolso e chega lá e encontra os exatos R$ 50 e ela ainda tem um nível de satisfação, mas não tem excedente nenhum. Agora, para baixo daqui, ou seja, o que está fora da curva de demanda, fora desse campo aqui de atuação que nós estamos trabalhando, existem os consumidores que eles estariam dispostos a pagar, por exemplo, R$ 40, no nosso exemplo aqui, num preço de um sapato que está 50. Então, esse consumidor ele está fora desse mercado, porque ele não tem a sua condição satisfeita. A lógica para o produtor é a mesma. A lógica para o produtor é a mesma. Nós temos aqui, por exemplo, a curva de oferta. E essa curva de oferta ela tem uma particularidade que ela é a soma, ela é uma curva de mercado, ela não é uma curva individual. Ela é uma curva de mercado e ela representa a soma de todos os produtores desse mercado, dos seus custos marginais. Temos aqui produtores com custos marginais pequenos e temos também produtores com custos marginais bastante elevados, que inclusive não conseguiriam nem participar da produção, das negociações desse mercado. Então, tratando disso aqui, o que nós temos? Vamos lá. Nós temos aqui, então, o conceito de excedente do produtor, que é o preço de mercado menos o seu custo marginal. Nós sabemos que no mercado competitivo, os produtores eles produzem até onde o seu custo marginal se iguala com o preço. Nós temos aqui o caso dessa situação aqui, onde o custo marginal desse grupo de indivíduo ou deste indivíduo ele está exatamente igual ao preço. Ele ainda produz porque ainda, né, os custos econômicos eles englobam todos os custos de oportunidade. Então, se ele teve lucro econômico zero, ele está satisfeito, não está nem feliz nem triste, ele está num nível indiferente, porque ele conseguiu remunerar todos os seus fatores de produção, pagou os salários, tirou todos os seus custos de oportunidade, está satisfeito, né? É indiferente. Já o produtor, um pouco antes dele, que ele consegue ter um custo marginal um pouco menor do que o preço de mercado, ou seja, se o preço abaixasse um pouquinho, ele ainda estaria no mercado, ele ainda estaria disposto a pagar, a produzir num preço menor, mas devido ao preço de mercado ser um preço mais alto, ele consegue esse excedente. Então, trazendo começando desde da esquerda para a direita aqui, nós vemos que os excedentes do produtor ele é bastante semelhante ao conceito de excedente do consumidor, só que numa lógica diferente. Nós colocamos aqui o preço de mercado e o custo de produção desse bem. Como o custo aqui é infinitamente baixo, ele está bastante baixo, o produtor vende a um preço alto, ele adquire aqui, ele tem uma ótima, um ganho bastante interessante para ele. Isso é chamado de excedentes. Então, quando nós temos um mercado competitivo, nós temos essa condição máxima de excedentes. A dica é sempre observar acima da linha do preço e abaixo da curva de demanda, toda essa área aqui,
triângulo, retângulo, né, toda essa área é tida como o excedente do consumidor. E toda a área que está abaixo do preço de mercado e acima do custo marginal, ou seja, esse markupzinho aqui que acontece, até o seu ponto em que ele é zero, é o excedente do produtor. Então, tendo em mente essa pequena revisão, nós podemos partir para a questão das interações no mercado. Vamos colocar aqui, vamos ver sobre a variação dos excedentes em decorrência de controle de preços. Então vamos lá. Como é que fica essa situação? Vamos supor que o governo ele imponha um preço máximo e que esse preço máximo ele só é relevante, no caso, né, quando ele está abaixo do preço de mercado. Porque se o preço máximo estivesse aqui acima do equilíbrio de mercado, os produtores, eles, devido a forças de oferta e demanda, eles logo seriam impelidos a produzir na quantidade do preço de mercado. O preço máximo pode estar aqui para cima, que eles não iria ter interação nesse mercado, porque a demanda ia ser baixa, eles teriam que logo diminuir nos seus preços, aumentando a demanda, diminuindo os seus preços, até chegar no ponto de equilíbrio novamente. O mercado, então, se equilibraria automaticamente. Então, quando o governo estipula, né, e nós temos que entender que quando o governo ele faz alguma política, ele está, em algum momento, procurando beneficiar alguém, seja consumidores, seja os produtores, ou nenhum dos dois. Né? Por exemplo, quando ele quer, às vezes, apenas, nós veremos mais adiante, a questão da arrecadação de um imposto. Por exemplo, quando o governo ele quer arrecadar um imposto, ele restringe quantidades e diminui os dois excedentes. Nesse caso aqui, nós temos aqui uma situação clara de favorecimento para os consumidores. Por que nós temos um favorecimento dos consumidores? Vamos trabalhar essa questão aqui. Por exemplo, quando o preço ele está centrado aqui no preço de mercado, tem o P0 com Q0, nós temos aqui o excedente natural sem o preço aqui, né? Vou até, depois, poderia até eliminar essa linha aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o preço máximo de mercado, ele está abaixo do preço que os consumidores estão dispostos a pagar, está bem abaixo, inclusive, abaixo do preço de equilíbrio, do preço de mercado. Né? Nós temos aqui um claro favorecimento aos consumidores. Né? Sem o preço máximo, o excedente do consumidor seria esta área aqui, que eu estou destacando para vocês. E o excedente do produtor seria esta área, que é abaixo do preço, acima da curva de oferta, que representa os custos marginais dos produtores desse mercado. E aqui a disposição a pagar, né, a curva de demanda, e abaixo disso, acima do preço, nós temos os excedentes do consumidor. Quando o governo ele entra e regula um preço, ele impõe um preço máximo abaixo do preço de equilíbrio, acontece que agora a linha de preço é essa. E o raciocínio que deve se fazer é o seguinte: toda essa aula eu vou estar induzindo vocês a estar pensando dessa maneira, porque dessa maneira que a gente consegue avaliar os gráficos. Por exemplo, quando a gente olha gráficos, né, para poder fazer as interpretações microeconômicas, nós temos que observar o gráfico, ver como que ele estava e para como que ele foi, como que agora está, ou seja, modificou, algumas variáveis ficam fixas, mas após essas modificações, o que aconteceu nesse mercado? Então, a gente avalia as variações, né, vamos dizer assim, os efeitos de qualquer política, de qualquer intervenção, de qualquer coisa que venha mexer, né, nas variáveis aqui, no caso, são variáveis fora do modelo, variáveis exógenas, né, uma regulação governamental não está dentro do modelo. Então, ela vem de fora e acaba impondo-se no modelo de competitivo aqui, de competição perfeita. E após avaliar, nós temos que, vamos dizer assim, conversar com o gráfico,
né? Perguntar, ver o que aconteceu, o que era e o que passou a ser. Então nós vamos dialogar com um gráfico aqui. Parece uma coisa meio louca, mas isso é coisa de economista mesmo. Vamos lá. A nova linha de preço passou a ser aqui. Então, se a nova linha de preço é aqui, qual que é a noção de excedente do consumidor? Não é o que está acima da linha de preço, independente de qual ela que seja. Agora, a linha de preço agora é essa. É o preço máximo, é esse. E abaixo da curva de demanda, não é esse o nosso excedente do consumidor? Então, ele passa a ser toda essa área aqui, ó, inclusive uma área que nem fazia parte antes. Você vê que o excedente do consumidor, ele parece ser aumentado. Parece. Nós vamos ver que as interações aqui, né, são diferentes, né, porque as forças são contrárias. A demanda quer puxar o preço para baixo, e a oferta quer puxar o preço para cima. E o que ocorre? Ocorre forças, né, que até que chega um ponto que elas se equilibram. Aqui elas se equilibraram, aqui já é um desequilíbrio. Quando há esses desequilíbrios, o que aconteceu? O excedente do consumidor ele parece que aumentou, mas ele não aumentou. Por quê? Os produtores, né, a este preço, eles estão dispostos a produzir esta quantidade. O ponto era aqui. Mas se o preço diminuiu, né, logo eu tenho uma redução da quantidade, porque os produtores que estão aqui, olha qual que é o excedente final dos produtores. Vamos começar pela parte aqui que foi prejudicada. Os produtores eles têm abaixo do preço, acima da curva de oferta, que é a curva marginal, como eu já destaquei, de mercado. Eles têm aqui, alguns têm ainda excedentes. Eles têm excedentes. Só que chega num ponto aqui que este camarada aqui, na quantidade QS, ele está exatamente no ponto limite. Os outros que participavam do mercado, que é o caso deste aqui, ó, que era acima dessa parte da curva da oferta, abaixo desse preço, eles ficam fora do mercado, porque eles não conseguem mais produzir. Porque o custo deles é alto, da mesma forma que estes aqui. O custo deles sendo alto, eles restringem, eles saem. Essa parte aqui não é produzida, né? Essa distância aqui é perdida. Embora os consumidores desejem consumir esta quantidade aqui bem à frente, né, eles acabam ficando só no desejo, porque eles não participavam do mercado, essa parte aqui, né, não participava e não continua participando. Pelo contrário, né, uma interação dessa acaba gerando uma certa perda, porque diminui, então, a quantidade produzida, já que o preço não pode ser mudado, então a quantidade vai se ajustar ao preço imposto. Então, a variação que nós temos aqui do excedente do consumidor, ela é a variação do excedente do consumidor. O consumidor ele ganha esse pedaço aqui, esse retângulo A, que fazia parte do excedente do produtor. Aqui, ó, o excedente do produtor era esse, o excedente do consumidor era esse, e agora o excedente do consumidor ele passou a ser isso daqui. Ó. Por que eu fiz agora esse trapezoide aqui? Porque essa quantidade aqui não faz mais parte da demanda, porque não tem quantidade, não tem produção para atender essa demanda. Então, nós chamamos esse triângulo B e C, que foi a parte, porque a quantidade, nós poderíamos até traçar uma curva reta, que a quantidade produzida será fixa nesse ponto, não produz abaixo disso, acima disso. Com isso, o que acontece? Essa parte aqui ficou uma perda para os consumidores. Ela é uma perda para os consumidores. E aqui, juntamente, o triângulo C mais esse retângulo A é uma perda para os produtores, porque eles tinham um excedente maior e agora eles têm essa perda. E se nós colocarmos aqui a variação do excedente do consumidor, que foi, ele ganhou A, perdeu B, e a variação do excedente do produtor, que ele perdeu A e perdeu C, ele saiu perdendo bem nessa situação, a soma do bem-estar, ou seja, o que gerou, qual que foi o ar final dessa história. Nós cortamos aqui A com A e fica então menos B, menos C. Então, no mercado como um todo, houve uma perda bruta, que é chamada de peso morto, ou seja, uma parte que não é apropriada por ninguém. Peso morto você pode levar esse conceito.
É uma parte que não é apropriada por ninguém. Por quê? Porque não tem produção, quantidade que atenda esse desejo de consumir. Se não tem, se então não tem quantidade nem produzida e nem consumida, essa parte aqui, ó, ficou perdida. Ninguém se apropria dela, nem governo, nem consumidores, nem produtores. É visível que o mercado está em desequilíbrio. Ele, na verdade, está num ponto em que ele se adaptou, mas ele está em desequilíbrio. Ele, na verdade, se equilibra num ponto, mas ele está abaixo. Na verdade, ele está equilibrado em um outro ponto, mas ele está abaixo da sua eficiência. A eficiência seria um preço um pouco mais alto, né, para permitir, né, não tão alto assim, porque se o preço passar aqui para cima, você já começa a diminuir o excedente dos consumidores, que é um caso que veremos mais à frente, que é o caso de preços mínimos. Então, nós temos essa noção de variação de excedente em decorrência de controle de preço. Passando para o próximo gráfico aqui, nós temos uma seguinte condição. Nós vemos agora uma política que visa promover o bem-estar dos produtores. Imagina que o governo agora ficou colega dos produtores e quer ajudá-los. O que ele pensa? Vamos colocar preços mínimos, né? O mínimo que pode ser vendido, né, é esse valor aqui que está traçado como preço mínimo. Ele é um preço mínimo porque ele está acima do preço de mercado, né? Se ele tivesse abaixo, né, não faria tanto sentido assim, né? O preço mínimo que os produtores tendem a vender, que os produtores vão então vender os seus produtos, ele está traçado aqui. Então nós temos uma nova linha de preço. Essa nova linha de preço, ela mostra que quantidades mais altas produzidas, os produtores então eles se animam, eles falam, opa, o mercado está beleza. E nesse caso aqui de mercado, vamos supor que os produtores eles sejam leigos, inocentes e imagina que apenas uma subida de preço é motivo para aumentar a produção assim de uma forma desordenada. Não fazem pesquisa de mercado, não vê quanto que os consumidores estão dispostos a pagar e pega e produz nessa quantidade. Se isso ocorre, por exemplo, eles aumentam a sua produção em decorrência do aumento de preço, ou seja, o preço era aqui, né, o retângulo aqui, o trapezoide que está tampando, mas o preço estaria em equilíbrio aqui. Né? Tem até o próximo slide que mostra. O preço estaria, vamos trabalhar com esse daqui também, o preço estaria em equilíbrio aqui. O governo coloca um preço máximo. Quando ele coloca o preço máximo, o que ocorre? Claramente, os consumidores já perderam essa parte. Então, essa parte aqui vai ficar no menos A. Se os produtores, por exemplo, eles produzem cá na frente, na quantidade que é essa, nós vemos aqui que os demandantes eles não têm nenhuma disposição de comprar essa quantidade. A essa quantidade, na curva de demanda, ela toca aqui embaixo, que seria mais ou menos aqui. Um preço abaixo do mercado. Porque é aquela ideia, eu compro mais se você abaixar o preço. Né? Você acaba abaixando o preço, você consegue incluir novas pessoas nesse mercado. Então, nesse preço mínimo aqui agora, os produtores, vamos supor que eles produzam lá na frente. O que vai acontecer? No slide anterior aqui, nós temos aqui a situação em que eles vão produzir, sim. Vão produzir essa quantidade. Nós temos aqui os consumidores, eles perdem o retângulo A, perdem, no caso, e nós vamos ver que eles perdem sim o triângulo B. Mas por que eles perdem o triângulo B? Porque, na verdade, quando nós vemos aqui, não vai ter disposição para comprar nesse preço. Então, a quantidade que de fato será comprada é essa daqui, QD, a quantidade que vai ser demandada. Essa quantidade demandada, imaginemos então que os produtores fizeram todo esse nível de produção aqui, que é
incluída aqui com os seus custos. Aqui seria os seus lucros, que é acima da curva de oferta, abaixo do preço. Mas abaixo aqui é custo. Tudo que está abaixo da curva de oferta, né, nesse caso aqui, ele é o custo marginal. O custo marginal ele vai até nesse ponto. Acima é o seu markup, é o seu lucro. O lucro extraordinário, né, o lucro puro, o lucro que passa do lucro econômico zero, né, que é o lucro normal. Nós temos lucro extraordinário aqui para cima, mas a produção fica encalhada, porque os produtores eles acabam produzindo mais. E como nós vamos contabilizar a perda aqui gerada apenas pelo lado do custo, então tudo isso aqui que foi gasto para poder produzir essa quantidade é perdido, porque os produtores não vão ter como, não vai ter mercado para esse excedente, porque o preço aumentou, gerou uma produção maior do que o que os consumidores de fato estão dispostos a comprar, devido ao preço. Então a quantidade é essa, a produção foi essa, né, além daquilo que deveria ter sido feita, né, nós temos então claramente aqui o excedente do consumidor menos A menos B, o excedente do consumidor perdeu isso daqui. O excedente do produtor ele foi adicionado em A, né? Ele perdeu C porque era um excedente natural dele, ele perdeu por causa da quantidade, a quantidade produzida, aliás, a quantidade comprada, ela é essa daqui, então, ou seja, esses produtores aqui queriam obter esse ganho, que já era, vamos dizer assim, um ganho garantido, né, no equilíbrio de mercado, eles perdem também esse triângulo retângulo C, e além de tudo, eles ainda perdem toda essa área D, esse trapezoide D. Por que eles perdem? Porque é custo. Eles desembolsaram dinheiro, investiram, e muitos aqui com custos marginais até altíssimos, investiram para não vender nesse mercado. O que acontece? A soma do bem-estar. Vamos ver o que aconteceu com essa política de preço mínimo. Né? De uma certa forma, o governo tentou ajudar, acabou atrapalhando. Nós temos aqui menos A menos B na conta dos consumidores. E nós temos aqui também A menos C e menos D. O excedente, o peso morto, ele ficou, corta A com A aqui. Nós somamos todas as movimentações ocorridas, a variação no bem-estar geral, né, tanto produtores quanto de consumidores, ficou em menos B, menos C e menos D. Ficou até maior do que a imposição, por exemplo, de um preço máximo, que ficaria apenas aqui. Porque houve, de fato, um estímulo ao aumento de produção, mas isso não foi correspondido pela demanda, porque aumentos de preço diminuem a demanda. Isso é lógico. Né? Nós temos aqui o caso em que a política de preço é máxima, mas os produtores eles estão cientes disso e eles não produzem. Eles, tendo em vista aqui os preços, aliás, os preços mínimos a serem praticados acima do preço de mercado, o que eles fazem? Eles acabam restringindo sua produção, com vistas a não incorrer nesse custo. Essa é uma medida, vamos dizer assim, um pouco menos drástica do que a medida anterior. Porque aqui, os produtores, sabendo que o preço está elevado e que a demanda vai diminuir, alguns já caem fora do mercado, né? Já nem produzem, porque já sabem que vai ter uma produção encalhada. Né? E nós vamos ver um caso, né, mais adiante, em que o governo acaba, seria até o próximo caso, né, que o governo acaba, para poder tentar minimizar a situação, acaba comprando, né, no caso aqui, esse custo, né, essa produção. O governo acaba chegando e aumentando a demanda agregada. Nós vamos ver que ele desloca a curva de demanda, né, é o assunto do próximo tópico aí. Então, nós temos aqui as interações. Neste caso, nós temos uma variação de excedente igual à de preço máximo. A diferença é que, no caso, os produtores aqui, eles ganharam A, perderam C, eles estão em melhor situação, e os consumidores, eles perdem apenas perdem A e perdem B,
B e C aqui é o peso morto, porque há disposição de comprar, mas não há produção que corresponda a essa disposição. Então não tem a disposição, se o preço abaixar tem, mas como o preço está alto também o camarada aqui, o dono da firma, ele imagina que ele não, a quantidade aqui já chegou, já saturou o mercado. Então ele não arrisca e não produz. E não arriscando e não produzindo, né, ele também incorre nessa perda aqui, que é a perda C. E a perda B é a perda do consumidor. Também é um peso morto. É uma interferência menos desastrosa do governo. Nós temos aqui o caso em que há a política chamada de preços suportados, ou política de suporte de preço. O que ocorre aqui? Nós temos aqui, o gráfico pulando toda hora aqui, sem minha autorização, nós temos aqui um caso em que o governo ele entra e essa diferença aqui ele compra, ele desloca, ele entra como comprador. Como o preço aqui ele está acima do preço de mercado, já gerou perda para o consumidor na magnitude A e na magnitude B devido a essa questão aqui, né, devido ao preço, a quantidade produzida ser menor, né, o governo ele entra para poder permitir que os produtores eles produzam essa quantidade. Vamos supor que o governo ele coloca um preço mais alto, aí ele imaginava que os produtores iriam apenas restringir a sua produção, sabendo disso, mas os produtores não restringem a sua produção e produzem na correspondência do preço mais alto. A demanda está aqui atrás, o governo vem para socorrer, ele desloca, ele entra como comprador, ele como diz, ele se faz pela quantidade de pessoas que desistiram dessa compra, ou seja, que não estão animados a comprar essa quantidade, ele entra como demandante, né, até aqui a demanda 1, aqui no caso seria demanda 2, né, aqui seria demanda 2, como quantidade do governo, ele entra para comprar, desloca a curva de demanda, ou seja, uma das coisas que desloca a curva de demanda é o aumento do número de compradores, ou seja, mais pessoas ao mesmo preço, e ele acaba deslocando a curva ela passa daqui para cá, aumentando as quantidades então adquiridas e suprindo todo esse adicional aqui que os produtores acabaram produzindo. Com isso, nós temos aqui uma variação de excedente do produtor, que é acima da curva de oferta e abaixo do preço então praticado no mercado. O excedente do produtor ele fica lindíssimo. Olha para você ver. O excedente do produtor não é acima da curva, abaixo do preço. Acima da curva, abaixo do preço. Então fica toda essa brincadeira aqui. Até coisa que não estava prevista no script passa a ser parte então do excedente do produtor. Então o produtor ele nitidamente aqui, ele sozinho sai ganhando com A, com B e com C, porque o excedente dele era aqui, o excedente dele aumentou nisso tudo. Né? Então A, B e D passa a ser então apropriado, né? Uma parte então que aqui nesse caso o A foi tomado, né, dos consumidores. B também acaba sendo tomado dos consumidores, né, e D é uma quantidade que o governo vem e coloca para poder compensar, né, essa perda, né, porque eles não poderiam perder esse excedente, né, segundo a visão do governo. Então, ele acaba beneficiando, comprando toda essa produção aqui. Essa produção aqui é o custo do governo. Nós vemos que o governo agora ele aparece, né, custeando. Né, o custo do governo, o consumidor é menos A, menos B, o produtor é A, B e D, e o governo, a variação, o que o governo fez? Ele aumentou o seu gasto. O gasto dele foi em mais, positivo. Toda essa área aqui, que é a área que está QS menos QD, multiplicada pelo preço. Então, ao preço vigente de mercado, ele compra dessa até essa quantidade. Né? Ele poderia, no caso, apenas compensar os custos. Não, mas ele acaba, para poder fazer valer os excedentes aqui do produtor, ele acaba adquirindo todas essas unidades a preço de mercado. Por quê? Porque é difícil, às vezes, comprar quantidades em lotes.
Por exemplo, eu vendo esse lote aqui a esse preço, depois acabou vendo esse lote a esse preço. Na maioria das vezes o preço de mercado ele acaba abarcando todas as quantidades, inclusive com custos menores. Até porque é difícil mensurar quem teve um custo maior, um custo menor. Então o preço de mercado, independente do seu custo, é o preço de mercado. Né? Se o mercado vende nesse preço, para que eu vendo um preço menor? Né? É a lógica de mercado. Né? Isso que é uma coisa bastante interessante. Então isso tudo aqui, que é a variação no bem-estar. Corta A com A, corta B com B, ou seja, isso daqui foi apenas transferido de um para o outro, então não foi nada. Se parasse por aqui, ok. Esse D aqui, ele surge na parada. Ele entra como algo diferente, né? Algo que não existia, não estava aqui no gráfico, ele aparece aqui. Mas o governo ele tem um custo, esse dinheiro tem que sair de algum lugar, depois ele vai ser compensado em impostos e de uma certa maneira isso depois até acaba penalizando aqui consumidores e produtores por esse gasto aqui. Acontece que o bem-estar ele vai ser D, que é essa parte que variou, né, no excedente total, no bem-estar, menos o custo que o governo teve para poder reequilibrar esse mercado, para poder colocar, para deslocar a demanda, para não deixar com que os produtores perdessem nessa jogada. Então, essa é a política de suporte de preço. Nós temos aqui também a questão das cotas de produção. Coloquei em vermelho aqui porque tem também um tópico mais adiante que nós vamos trabalhar, que é cotas de importação, que ele até apareceu aqui. Então, vamos lá. As cotas de produção, nós temos aqui que é o caso quando o governo ele impõe uma quantidade fixa para que os produtores eles fixem uma quantidade. Então, no caso de cotas de produção, nós podemos colocar aqui uma quantidade que é determinada pelo governo. O governo simplesmente fala, não pode produzir nada mais, nada menos do que essa quantidade aqui. Então vamos lá. A cota de produção, ela acontece, por exemplo, quando o governo ele estimula aos produtores a reduzirem, vamos colocar aqui que fosse o mercado agrícola, a reduzir sua área de plantio. Vamos supor que se eles plantassem mais, eles iriam logo dispor de mais terras, com custos marginais crescentes, etc. e tal, e iriam chegar no preço de mercado. Mas o governo ele quer dar um incentivo para que a produção ela vá até QD apenas, né? Vai apenas essa quantidade. Né? Nós podemos até colocar aqui, não necessariamente como QD, porque é uma quantidade demandada e ofertada ao mesmo tempo. Né? Uma quantidade Q1, vamos pôr aqui Q0, a quantidade Q1, né? E possivelmente aqui uma quantidade Q2. Né? Nós temos aqui, nitidamente, novamente, uma variação negativa do excedente do consumidor. Ele perde, ele tinha todo esse excedente, reforçando, acima do preço, abaixo da curva de demanda. Ele tem uma variação no seu excedente negativamente de A e B, e a variação no excedente do produtor, ele acaba ganhando, né, esse pedaço e perdendo a letra C aqui. Por que ele perde a letra C? Porque essa quantidade aqui ela não vai ser produzida. E como ela não vai ser produzida, é um excedente perdido. O produtor, então, nós vemos aqui que o governo, o que ele tem a fazer? Ele acaba tendo que adquirir, acaba que ele tem que compensar esse excedente aqui. Que é um excedente, na verdade, qual que é a história aqui? Como a área de limite, a quantidade ofertada, ela foi limitada, não se pode ofertar uma quantidade maior do que isso, né, acaba tendo perdas. Nós vemos aqui que nós temos perdas, inclusive é a perda líquida aqui do bem-estar. E o governo ele tem que pagar no mínimo B mais C mais D para que os produtores fiquem satisfeitos. Porque a uma quantidade dessa, o preço, a quantidade restrita, o raciocínio é esse, conversar com o gráfico. A uma quantidade dessa, o preço ele se aumenta. O preço aumenta, a quantidade é reduzida,
o preço aumenta e nós temos aqui uma nítida, então, disposição para que os produtores eles produzam mais, porque o preço está elevado. Mas o preço aqui, a quantidade já está fixa. Então, para poder compensar essa falta de produção aqui que poderia secar na frente e gerar aquele mesmo problema do governo ter que comprar isso tudo, o governo ele acaba colocando uma cota. Né? E para que o produtor não fique em tão má situação assim aos olhos do governo, né? Porque ele poderia desejar produzir aqui, mas ele ia incorrer em custos, o governo também em custos, ele acaba tendo que, nessa quantidade, ter que comprar, pagar, adquirir, compensar essa falta aqui que iria fazer para os produtores, porque o excedente dele passa a ser aqui em cima. Então, o governo, o que ele faz? Né? A área é limitada, né? Não pode produzir mais do que isso. Né? Ele acaba arcando com esse custo. Ele arca com esse custo. A diferença é que houve, além disso, ele tem que pagar esse custo, mas houve uma diminuição no excedente. Por que houve essa diminuição B e C no excedente? Porque as quantidades não estão na quantidade máxima de equilíbrio. Então, isso daqui é perda. Aí nós vamos colocando aqui passo a passo. Né? O consumidor ele perde A e B. Então, teve uma perda, ele contava com isso, ele perdeu. O produtor ele acaba ganhando A, perdendo C, mas ganhando B, mais C, mais D, porque o governo tem que remunerar ele, né, por essa cota para poder desestimular a área produzida. Né, fazendo aqui uma simplificação, nós temos aqui o C com C aqui anula, então fica A mais B mais D. E somando o excedente total, nós anulamos aqui A anula com A, o B anula com B, o D aqui vai anular com esse D aqui, e o menos B e o menos C ficou sendo, então, a perda bruta. Agora, eu imagino aqui, ó, B mais C mais D é o pagamento para eles não produzir. É como se fosse uma indenização, já que eles não vão produzir, né, pelo menos dá o excedente, né, pelo menos compensa no excedente, né, porque o custo eles não têm. Porque o custo iria ser remunerado, né, pelo preço de mercado. Por exemplo, se eles produzissem aqui nessa quantidade, vamos pôr mais para frente aqui, né, o preço de mercado ia remunerar o custo, né, e ia sobrar lucro. Como eles não vão produzir, não vão ter custo, mas também não teve o lucro. É o que a gente chama de lucro cessante. Então ele teve um lucro cessante, o lucro que ele poderia ter, o governo entra e remunera isso aqui. Fala, então já que você não pôde produzir, você iria incorrer em custo. Né, embora, né, a situação é que nesse preço não ia ter quantidade, não ia ter demanda para isso. Né, a demanda está retraída aqui atrás, né, nesse preço alto. Nesse caso, o que causou a elevação de preço foi a restrição na quantidade. Nós vemos aqui que é uma política de cota de produção. Fixa a quantidade não pode passar. Como a quantidade diminui, os demandantes vão lá no mercado, querem um produto, não tem então uma escassez de produto, um excesso de demanda, gera elevação de preço. Né? É o caso aí que aconteceu aí com, vamos supor que os produtores de gasolina, né, os donos de postos, né, eles fizessem isso, eles combinassem e falaram, nós vamos produzir só essa quantidade, vamos oferecer só apenas essa quantidade, vamos esconder o leite aqui. Né, o preço ia ser forçado a subir, o preço aqui seria um passivo, né, ele seria influenciado pela quantidade menor. Mas enfim, agora vamos colocar aqui que nesse caso, para poder não incorrer numa perda igual essa, o governo ele falasse, eu não quero diminuir o bem-estar, né? E ele simplesmente pegasse e pagasse, né? Sem alterar o preço, deixasse o preço de mercado acontecer. Quando o preço de mercado acontece, você tem essa quantidade aqui produzida em equilíbrio e tem esses excedentes aqui restabelecidos aos seus respectivos donos. Né? Nós temos aqui, então, o governo falar, se eu sei que vai acontecer tudo isso, vai ter bem-estar, se eu restringir a quantidade, então, já que a minha intenção era abençoar aqui os produtores, aumentando o excedente deles, mas eu também, né, não quero prejudicar
os consumidores, embora possa até parecer que eu esteja os prejudicando, né? Eu simplesmente vou pegar essa soma B mais C mais D e pagar-se aos produtores. Eu falo, então vamos fazer uma doação de B mais C mais D, porque se eu fizesse isso, né, eu iria acabar causando um bem-estar menor, aliás, muito menor, uma perda bruta muito maior. Né? Nesse caso, se o governo pega e coloca B mais C mais D, os excedentes aqui estariam restabelecidos, então o governo iria gastar B mais C mais D, e os produtores iriam receber B mais C mais D. O governo, então, ia ser menos B, menos C, menos D. O excedente do consumidor ficaria do mesmo jeito, não ia ganhar nem perder nada, e do produtor ele simplesmente iria embolsar essa quantidade aqui, B mais C mais D. Anulando tudo, o bem-estar ia ser zero. Não ia ter nem melhora nem piora. Mas como nós vemos que, nas vezes, né, isso seria, microeconomicamente falando, mais inteligente, mas politicamente soa muito estranho uma situação dessa. O governo simplesmente imaginar que se ele reduzisse a cota, vamos supor que ele colocasse cota zero, imagina o tamanho do excedente que ele iria ter que remunerar pelos, digamos assim, ele proibisse, né, os produtores de produzir. Fala, às vezes eles não produzir nada. Né? O excedente deles, então, o preço iria lá em cima, né? Ia ficar um preço absurdo, os produtores iam falar, nós poderíamos oferir o lucro cá em cima, então o governo tem que nos recompensar por esses lucros cessantes. Então, iria gerar uma loucura total. Né? A ideia aqui é analisar como que o mercado se comporta, né? Avaliar situações possíveis, embora isso aqui é muito pouco improvável de haver. O governo seria muito louco em imaginar uma situação dessa, em que se ele restringisse a cota, o preço iria aumentar, os lucros cessantes iriam diminuir. Então, para poder não ter isso, eu prefiro deixar do mesmo jeito e remunerar. Então, seria aquela coisa, eu iria imaginar uma situação trágica e já ia indenizar as vítimas antes da tragédia acontecer. E mesmo sem a tragédia acontecer, né, eu imagino que a tragédia poderia acontecer e eu remunero por causa disso. Uma situação um tanto estranha, né? Coisas de governo. Mas vamos lá. Nós temos aqui cota zero de importação. Entramos agora numa parte em que a economia ela tem uma comunicação internacional. Né? Nós vamos dizer aqui, por exemplo, que é sabido que o preço, e pode haver, por exemplo, uma importação. Deixa eu ver aqui, política de cota de produção, política cota zero. Vamos colocar aqui, antes de chegar na cota zero, vamos colocar aqui que o preço internacional, o preço que mundial, world, né, ele chegue e consiga fazer com que haja um adicional de demandantes nesse mercado. Né? Ao preço de mercado, o consumo, né, ele iria até aqui, porque a quantidade ela seria aqui, os demandantes que estariam dispostos a pagar menos, eles estariam fora desse mercado aqui, o mercado interno. No mercado internacional, aí sai o preço chinês, nós vemos aqui que as importações estão valendo a pena, né, é liberada as importações. O que vai acontecer? O preço de mercado ele acaba tendo por cair, porque todo mundo agora só vai comprar aqui dentro do mercado se o preço for esse. Então o cara só vai ali na loja da esquina comprar, né, numa situação bem particular, né, bem simplória. Né, ele só vai ali na esquina comprar se o preço estiver nisso, porque se o preço não estiver nisso, ele vai comprando no mercado, aí esgotou a quantidade vendida no mercado interno, né, porque os custos aqui são mais elevados do que o preço. Então, daqui para cima, ninguém quer produzir mais, porque é custo maior do que o valor remunerado por esse custo. Então, como a esse preço ainda tem demanda, exceto essa que está abaixo, que ainda é mais pobrezinho, não consegue ou não quer pagar por isso, né, essa deficiência aqui, essa distância de quantidade até chegar até que a demanda aqui, desse ponto aqui, né, alcance até aqui, né, isso tudo aumenta em excedente para o consumidor. E ele vai importar essas quantidades para suprir essa demanda. Chegou aqui
atingiu essa quantidade aqui, todo mundo está satisfeito, todo mundo beleza, né? Essa seria a condição de uma quantidade importada. O que aconteceu aqui? A variação do excedente do consumidor, ela seria, no caso normal, né? Vamos interpretar passo a passo, ela seria, num caso, uma situação normal, ela seria de aumento de excedente, porque o preço está aqui, a curva de demanda está aqui acima, então nós temos aqui excedentes a mais. Além dele ter ganhado a área A, esse trapezoide A, ele ganha B e ganha C pelo comércio internacional. Né? Contudo, o governo ele fala, não, vamos zerar a importação, não quero nenhum produto importado aqui dentro do meu território, fecha a economia, e o que acontece? Né? O preço ele restabelece, porque isso daqui, vamos dizer assim, isso aqui torna-se apenas um sonho. Se nós pudéssemos importar, nós importaríamos esse preço, teríamos esse excedente, etc. e tal, aumentaria a quantidade, aumentaria o nosso bem-estar e tudo mais. Aí o governo fala, não quero nada desse sonho para os consumidores, né? Não existe preço internacional, ele simplesmente anula essa possibilidade. Então isso aqui fica anulado e nós passamos então a interagir no preço P0 com a quantidade Q0. Né? O que acontece aqui? Os excedentes dos produtores e do consumidor ficam nas suas respectivas áreas. Mas acontece que, como nós sabemos que existe a possibilidade de importar, os consumidores eles perderam essa área B e essa área C, porque faria parte, como eu estou destacando aqui agora, do seu excedente, né? Do seu excedente ali que passou a ser. Como o governo ele corta essa possibilidade, ele anula essa possibilidade, esse B e C aqui passa a ser, então, uma perda, né? Além de A, que A também era um ganho, né? Uma apropriação dos consumidores em cima dos produtores, né? Aconteceu que foi restabelecido para os produtores, foi retomado essa área A, né? Foi reconquistada pelos produtores, né? Obviamente é uma perda, né? Porque para alguém ganhar, alguém tem que perder, né? Como dizia Milton Friedman, né? Não tem almoço grátis, né? Alguém está pagando por isso. Nós temos aqui menos A com A. Então, isso daqui por si só já se anularia, porque não houve perda, não houve variação, houve transferência, não acrescentou, nem perdeu, nem tirou nada. Né? Contudo, B e C era uma possibilidade de excedente do consumidor, além do tal que está dentro do mercado interno. Seria um excedente externo. Isso é perda. Isso acaba sendo uma variação negativa no bem-estar social. Né, aqui no bem-estar econômico. Aqui. É uma política de cota de zero importação. Seria o caso de o governo falar, não admito importações dentro do meu território. Ok? Vamos lá. Se o governo também quisesse, ao invés dele simplesmente fizesse uma cota de importações, uma política semelhante que resultaria no mesmo resultado seria ele importar, ele colocar uma taxa que fosse tamanha, que igualasse o preço, de mercado, que igualasse o preço mundial com o preço de mercado. Vamos desenhar a situação. É preciso desenhar a situação. Por que nós chegamos nessa situação? Imagina que o governo ele taxe os produtos importados a ponto que importar ou produzir aqui dentro fique no mesmo valor, ou comprar aqui dentro ou fora fica no mesmo valor. Como o preço, então, ele foi sinalizado para os produtores que o preço pode ser vendido mais alto, porque a diferença aqui, o imposto, ele vai acabar criando uma sombra aí nas importações, impedindo delas entrarem, eles acabam produzindo isso. E se eles produzem aqui dentro, os produtores falam, já que estamos aqui dentro de casa mesmo, né, não tem jeito de importar, ou se importar vai ser a mesma coisa, né, eles não veem vantagem em importar. Né? Embora pudesse até fazer, mas o mais provável é de que eles comprem essa quantidade já com preço aumentado, que ficou tudo empatado aqui no mercado interno, e venha a restabelecer esse excedente tomado dos produtores, né, pelos consumidores, venha a ser restabelecido. Né? Contudo, a perda existe. Passando para o próximo tópico, nós vemos aqui quando há um caso de um imposto que vise, por exemplo, não zerar a quantidade importada. Né?
Seria, por exemplo, uma taxação que vise, por exemplo, eliminar, né, um pouco das importações. Só de falar de eliminar, nós vemos aqui que vão ter quantidades que não vão ser apropriadas por ninguém. Vamos caso a caso, bem tranquilamente, porque esse é um gráfico um pouco mais difícil de entender. Mas com muito esforço, com muita atenção, nós conseguimos. Vamos dialogar com o gráfico, né? O preço era este, o preço natural, embora o preço aqui, o preço internacional, ele geraria para os consumidores toda essa área de excedente. Então, o excedente, então, quando coloca um imposto pequeno, que ele não chegou ainda no preço de equilíbrio, ele não é zerar as importações, é diminuir, é restringir um pouco e até mesmo ganhar um capilé aqui para o governo, né? Nós já vemos aqui que o governo ele acaba tendo essa receita, né? E nós podemos até concluir que o governo ele prefere taxar do que simplesmente fazer cotas. Porque com cotas, né, ele acaba permitindo que os lucros da produção, né, o custo da produção ali, o lucro dessa produção, né, e o custo, obviamente, fique com os produtores externos, com a economia externa. Aqui não, ele acaba tirando uma gordura aqui. Então, é mal vista esse tipo de política, taxação. Cota é até mais aceitável porque acaba permitindo que penetre-se no mercado, né? Mas a taxação, ela acaba criando uma situação em que o governo abocanha uma parte aqui dos excedentes. Nós vemos aqui que uma política dessa, aqui está o imposto T, né? Ela acaba de cara elevando o preço. Elevando o preço fica mais caro, né? Porque tanto aqui dentro os produtores vão produzir nesse preço, porque eles sabem que o preço é esse, porque o preço, eles comparam o preço lá fora. O preço lá fora está mais alto, nós aumentamos o preço aqui dentro. Eles aumentam o preço aqui dentro, porque o preço lá fora, embora baixo, mas com o imposto ele chega aqui alto, os produtores eles vão produzir essa parte. E eles acabam abocanhando esse pedaço aqui. Isso aqui fica sendo o excedente do produtor. Está abaixo do preço, acima da curva de oferta. Os consumidores, eles, nitidamente, eles perderam toda essa área aqui. A, B, C e D. Menos A, menos B, menos C, menos D. E o governo, ele acaba abocanhando esse pedaço, porque do que for importado, ou seja, essa parte aqui que vai ser importada, que a demanda diminuiu aqui, a demanda de produtos internacionais. A demanda aqui ela acaba também sofrendo uma perda, porque essa parte era apropriada, mas ela deveria então ser apropriada pelos produtores. Mas por que ela não é apropriada por que isso aqui é um peso morto? Porque está abaixo da curva de oferta. Isso aqui é custo, isso aqui não é apropriação, vamos dizer assim, de excedente. Isso aqui, os produtores simplesmente produzindo isso aqui já é custo. Então, houve essa perda. Isso aqui era um ganho para os consumidores. Isso aqui acabou virando custos para acaba que é como se fosse que os consumidores estivessem sendo punidos pelos custos mais altos de produção aqui dessa galerinha aqui entre QD e QD'. O governo acaba faturando essa diferença, que vai ser a diferença importada, a importação vai ser nessa parte aqui, vezes o preço, né, o imposto. O imposto, que é a diferença do preço, né, bruto menos o preço líquido, né, vezes a quantidade. Nós temos um bem-estar aqui, que é um peso morto de menos B e menos C. Aqui é um pouco mais difícil para entender o porquê disso, mas se apenas ignorarmos essas situações, né, nós vemos que pela soma dos excedentes nós chegamos a esse peso morto. Um assunto aqui que eu gostaria de tratar é sobre o impacto de um imposto sobre uma demanda. Por exemplo, quando a demanda ela é inelástica, a demanda que ela é inelástica, ela está mais parecendo um I, e a oferta ela aqui está mais parecendo uma letra E, ela está mais elástica, está mais deitada e aqui está mais em pé, a demanda está mais em pé, né? I de inelástico, né? E aqui E de elástico, está mais parecendo uma letra E. Né? Se você for olhar a letra E aqui faz esse sentido, aqui a parte do meio do E. Né? Nós temos aqui o seguinte, um imposto, quando ele vem nesse tamanho, o governo ele fala, eu quero arrecadar tanto. Ele define o valor, a quantidade, o valor, etc. Ele define o valor.
né? Aqui está o peso morto, que vai retrair a quantidade. Mas como que esse imposto ele é dividido, né? A parte mais inelástica sofre mais com o imposto. Porque o que acontece? Aumentos de preço, né, corresponde a diminuições na quantidade menores. Então, aumentou o preço bastante, mas a quantidade diminuída foi menor. Então, a variação, né, da elasticidade aqui, ela fica inelástica, ela fica entre 0 e 1. Por que isso? Porque a elasticidade, né, até numa próxima aula eu posso detalhar isso, ela é a variação percentual na quantidade sobre a variação percentual nos preços. Então, os preços eles variaram muito, denominador grande, né, com um numerador pequeno. Então, diminui, fica aqui grande, embaixo grande. Se bem que eu estou fazendo isso bem virtualmente, eu estou trabalhando na mente de vocês. Imagina que tem uma caneta riscando aqui, porque não é um tópico dessa aula, né? É para, na verdade, estudantes mais um pouco avançados de economia, né? Mas vale a pena trazer essa discussão aqui. Eu tenho, então, um número menor do que 1, né? Maior, né, embaixo, menor em cima, dá um número menor do que 1. Acaba que, então, o imposto ele recai mais pesadamente sobre a demanda, porque ela é inelástica. Porque aqui, pela elasticidade da curva de oferta, nós vemos que variou um pouquinho no preço, eles aumentam a quantidade em maior. Então, eles acabam oferindo até maior receita. O preço variou um pouquinho, eles conseguem aumentar a quantidade e conseguem vender a quantidade, né? Um raciocínio semelhante a esse é caso de uma oferta ser inelástica. Agora, a oferta é inelástica, a demanda é mais elástica, né? A parte mais inelástica é a parte que sofre, né? O mesmo raciocínio, né? Para finalizar aqui, nós temos aqui o impacto de um subsídio. Por exemplo, o que acontece se o governo ele der um subsídio? Opa, agora não, ainda não, né? Falta só esse pedacinho aqui, né? Vamos supor que o governo ele der um impacto, vamos colocar aqui, calcular o impacto de um subsídio. O governo ele vai pagar, né, para produtores e pagar também para consumidores. Na verdade, ele vai anunciar um subsídio sobre um determinado bem. Como as elasticidades aqui, vamos colocar que são praticamente iguais, ou seja, a inclinação das curvas, a elasticidade aqui ela está mais para ser unitária, né, ela está quase formando um ângulo aqui, vamos dizer assim, um ângulo de 45 graus aqui, né? A elasticidade, ou seja, o peso da distribuição aqui, se fosse um imposto, seria igual, tanto para cá, tanto para cá, né? No caso do subsídio, ele é um imposto ao contrário, ele não vai causar diminuição nos excedentes, né? Ele vai causar aumento nos excedentes, né? O que acontece? Coloquei até um exemplo numérico aqui na parte de preço. Vamos supor que o preço é 10. Normal aqui, quantidade excedente para lá e para cá, ok. Vamos supor que o governo ele fala, eu vou dar R$2 de subsídio. Aí, como as elasticidades de oferta e demanda são iguais, né, acaba que pela disputa ali, a recepção do benefício, fica distribuído então. Então, ficou R$1 para os produtores, R$1 para os consumidores. Então, os produtores eles irão receber 10, que os consumidores irão pagar, mais R$1, que é o que o governo vai pagar para eles, né? Eles vão ter, na verdade, o governo ele vai pagar tanto para um quanto para outro. Você vai pagar R$1 aqui, o subsídio vai recair dessa maneira. Não que o governo vai pagar, mas o subsídio vai recair, vai recair dessa maneira. Vai elevar o preço, né, porque os produtores falam, poxa, nós vamos receber metade desse subsídio, metade desse subsídio é nosso. Então, se o preço de mercado é 10, nós podemos vender a 11, né, porque vendendo a 11, né, os consumidores, então, eles iriam, ao invés de pagar 11, eles o preço de mercado é 11, mas o subsídio é 2. Os produtores, então, os consumidores, eles vão acabar pagando 9. Então, nós podemos vender nesse preço aqui de R$11. Né? Vendendo a R$11, eles serão estimulados a produzir uma quantidade muito maior. Como eles vão produzir uma quantidade muito maior? E os
a quantidade, na verdade, né, a variação do excedente aqui do produtor primeiro, o excedente do produtor, que era isso daqui, ele vai acabar aumentando em A mais F, ou seja, o preço está aqui em cima, né, esses produtores aqui que não estavam, né, na praça, eles acabam ganhando mais com isso, os que estavam ganhando ganham mais, né, e entram novos, né, essa área aqui, a IF, ela é um ganho dos produtores. Os consumidores, eles vão pagar um valor menor. Com isso, eles vão adquirir quantidades maiores. Com isso, eles vão ter excedentes. Novos compradores, ou seja, irão entrar nesse mercado. Então, nós temos aqui um aumento de excedente do produtor aqui nessa magnitude e um aumento de excedente dos consumidores aumentando. Então, os excedentes estão até se cruzando aqui em áreas, né? Nós temos aqui, então, que há até uma duplicação, né? O que é do produtor também passa a ser também do consumidor e vice-versa e tal. Então, a variação dos excedentes vai ser B mais C mais D, né? B mais C mais D para os consumidores, né? Que é, essa aqui era a área, passou a aumentar nessa quantidade aqui, e A mais F, que é uma área aqui também que é na mesma proporção, a diferença é que não tem um corte no meio aqui, poderia ser A mais F mais G, por exemplo, né? É a mesma área, que a distribuição do benefício é a mesma, né? Nós temos aqui como variação do excedente do produtor. Contudo, essa quantidade aqui produzida, o governo ele tem que arcar com esse subsídio. O subsídio é a diferença do preço que os produtores vão vender, é o preço que os produtores estão vendendo, menos o preço que os compradores irão pagar. Esse 11 menos 9 vezes toda essa quantidade, ou seja, todos os produtos vendidos vão ter que ter subsídio, então toda essa área aqui, ela é uma área de custo para o governo. Então, nós podemos perceber que o governo teve A, B, C, D, E, F de custo. Como ele tem aqui o A, diminuiu, mas ganhou aqui, beleza. Diminuiu aqui no B, mas ganhou aqui, o C e o D a mesma coisa, e o F também a mesma coisa, ficou o E. Então, o custo dessa política ele é simplesmente a letra E. Né? No caso aqui, esse triângulo aqui, né, isósceles, se não me engano, né, de lados, dois lados equivalentes, dois lados iguais, né, poderia também ser facilmente dividido aqui também em dois triângulos retângulos, né, que também se você dobra ele para cima aqui, ele acaba virando um quadrado, né, então isso aqui na verdade é um quadrado despistado, então esse quadrado disfarçado aqui, de triângulos isósceles, ele acaba sendo um custo. Então, a variação do bem-estar foi menos E. Então, houve custo. Então, o subsídio, embora ele pareça muito beleza, muito benéfico, mas alguém tem que pagar. Quem vai pagar? Depois, o governo vai fazer um rateio de distribuição de imposto e pode ser que isso até seja devolvido. Os impostos subam numa quantidade em que se equilibre esses excedentes. Não é assunto dessa aula, mas fica para uma próxima oportunidade. Pessoal, muito obrigado a vocês, patrocinadores, principalmente os patrocinadores desse vídeo, obrigado por estarem inscritos no canal, por estar interessados aí nos assuntos de economia, e também, vez ou outra, estou postando vídeos de finança, matemática financeira. À medida com que as matérias vão chegando até a mim, os pedidos, a gente vai engordando o canal aí. Muito obrigado pela participação de todos. Desejo uma boa sorte a todos vocês, bons estudos, boa prova para quem for fazer, bom estudo para quem estiver estudando, Muito obrigado, valeu. Dê um like aí nesse vídeo se você puder, inscreva-se no canal, ative as nossas notificações, divulgue o nosso canal, e se você puder contribuir também, agradeço a vocês. Podem estar entrando em contato, através do meu canal aí. Muito obrigado, galera. Valeu!